Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, dia 7 de junho, estamos dando início mais uma sessão. Sessão essa que vai ser a primeira discussão da Lei de Diretriz Orçamentária. Gostaria de saudar todos os vereadores, nosso amigo Público, saudar ao nosso amigo Ricardo, da Kaiser, esse nome também é complicado, que veio fazer a explanação da Lei de Diretriz Orçamentária. Nesse momento, eu solicito do secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Adailton Santos Almeida, presente. Adilson Reis, Célia de Amorim Cavalcante, Flávio Dora Barreto, Francelino Pereira, Luciano da Silva, Marcos Santos Paulo da Silva, Unildo Nunes presente, Renato Conceição, Robson Reis, Gilberto França. Os vereadores, o vereador Renato, com falta justificada, porque faleceu um pai de um amigo dele, que foi o pai de Rogério Pedreiro, e hoje está no sepultamento. Os outros vereadores não me ligaram para dar satisfação, não sei se estão vindo. Alguém falou com você? Mas o filho nasceu? Barreto, o filho nasceu, né? Então, tem 3 dias aí para... Não é isso? São 3 dias, né? Então, justificado também nosso amigo Barreto. Após ter chamado, no estado da presença de coro, ele convida a todos a ficar de pé. Convida a todos a ficar de pé e declarar aberta a sessão em nome de Deus. Eu vou pedir aos nossos edis que me concedam hoje a dispensa da leitura da ata para a gente prosseguir, e vou pedir também aos novos edis, como a matéria hoje é a Lei de Diretriz Orçamentária, ela não pode ter outra matéria junto com ela. Então, terminando essa sessão, eu vou solicitar uma sessão extraordinária, que vai constar em ata, e eu vou abrir uma sessão aqui para um projeto do vereador Zildébio e o projeto da associação da Associação de Rainha. A BRJ, isso já no final. Vou pedir essa sessão extraordinária. E solicito do secretário que faça a leitura do material do expediente. Indicação de número 2, de 2024. A vereadora que está subscreve nos termos regimentais indica ao Santíssimo Prefeito, após ouvido e aprovado essa indicação pelo plenário desta Casa, que seja denominado o espaço de convivência situado às margens do Rio da Dona, em Camaçandi, de Ailton Torinho Viana. Justificativa. O senhor Ailton Torinho Viana foi prefeito do município de Jaguaribe em 2 legislaturas. Morador da localidade de Camaçandi, Jaguaribe, Bahia, onde possuía familiares e amigos, bens, dentre esses inúmeras casas e fazendas. Enfatiza-se por este motivo a necessária e grande reverência em se fazer lembrar desse cidadão que serviu a este município por longos períodos de honra e maestria. Daí a justa homenagem que aqui se deseja fazer. Sala das Sessões, 7 de junho de 2024, Célia de Amorim Cavalcante. Então está aqui a indicação da vereadora Célia, colocando o nome, né, do porto da área do porto de Camaçandi, que é tipo uma orla, com o nome
ex-prefeito Túlio Viana. E a vereadora também me falou, vereadora, sobre também uma indicação. Não, até agora não. Eu só deixa eu não falar com ele. Mas é indicação ou só vai comentar? Porque se for alguma indicação verbal, só pode ser do expediente. No material da hora do dia, a gente só pode tratar do assunto da lei de direito orçamentário. Então. Mas é dentro dela que eu gostaria de saber. Ah, sim, pronto. Agora eu vou fazer também uma indicação verbal aqui, vou aproveitar, que eu já comentei. Uma indicação verbal, eu não sei se os vereadores concordam. Jaguaribe já teve comarca, não é isso? Hoje não temos. E nós temos 2 prédios aqui, seculares, aqui na praça. Né? Nós temos o prédio da prefeitura, que é de 1697, que hoje funciona na prefeitura, e o prédio que é a Casa do Ouvidor. A Casa do Ouvidor foi a antiga, foi a Câmara, Civil de Câmara, parece? A de lá Civil de Câmara, não é isso? A Câmara é onde é a prefeitura. Então, hoje nós teríamos 3 poderes no município, na Jaguaribe Sede, no município: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Judiciário não temos mais. Nós temos 2 poderes, o executivo e o legislativo. E esse prédio da Casa do Ouvidor, hoje ele abriu algumas secretarias. E eu percebo que ele perdeu a imponência, o nome, por se tratar que ele funcionava o fórum. Então ele dizia, ali é o fórum, ali é a justiça. Então eu sugiro que em 2024 a Câmara de Vereadores passe a funcionar na Casa do Ouvidor, poder executivo e poder legislativo, porque o prédio pega de novo, de volta, o nome de importância, porque hoje ele está distribuindo em secretarias. Então, uma sugestão não, estou fazendo uma indicação para em 2024. É uma sugestão em 2025, desculpe, 2025 é uma sugestão e uma indicação que eu estou fazendo, porque poder executivo e poder legislativo, porque hoje ele está ali sendo distribuído com secretarias, e a Câmara tem uma importância no município. Então eu acho que a gente poderia muito bem, e aqui essa casa poderia ser um bom serviço, poderia transformar uma secretaria, aqui tem espaço também, mas o prédio Nazaré mesmo, hoje onde era o antigo fórum, não é isso? Hoje é a Câmara de Vereadores. Nazaré ficou muito bem. Então ali dá para fazer as repartições de. Eu acho ruim só essas caras. Só isso. Mas hoje nós trabalhamos, hoje a tecnologia está avançada. Hoje os prédios têm um elevador, não é isso? Então, uma sugestão que eu dou para que o prédio volte de novo a ter aquela importância. Poder executivo, poder legislativo. É uma sugestão que eu dou. Mas fica aí para ser discutido. O que você falou em indicação verbal, eu gostaria muito de ouvir sobre a LDO. Se dentro da LDO, como a gente tem casos, a gente ainda tem 3 sessões, não é isso? Essa ainda tem mais 2 também? Isso. E eu gostaria de saber, era do próprio Ricardo, se a gente pode fazer isso como indicação. Porque eu entendo que criação só pode ser do poder executivo. Isso. Então, como indicação, qual era a ideia que eu tive hoje, até a gente conversou? Criar uma secretaria, por exemplo, Secretaria de Proteção ao Cidadão, SPC, onde ia abranger todos os guardas municipais, etc., que a gente precisa em toda a localidade. Aí você teria uma secretaria dessa. E outra secretaria que eu acho assim que é grande e você termina não podendo fazer muito é a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. É tipo aqui na Câmara, que eu acho que a gente tem que mudar essa lei, e uma comissão abrange várias secretarias. Porque cultura e turismo, elas se encaixam, né? Você pode trazer
muita coisa para isso. Já o esporte é uma secretaria completamente diferente e que rouba também muito tempo de qualquer cidadão. Então, assim, é como sugestão, como indicação para o executivo. A Câmara entendendo que isso é possível, a gente pode transformar, como a gente ainda tem sessão e está na LDO, né? Porque o orçamento ainda é em setembro, se não me falha a memória. Porque aí você não pode criar despesas, não, mas você pode pegar o orçamento e dividir em secretarias. Mas isso também não funciona no ano 2024. Isso é assunto para o ano 2025. Mas se já constar na LDO e no orçamento, é uma coisa que pode acontecer já no ano 2025. Porque você tem que prever de um ano para outro. E assim, se todos entendem isso, a gente vai transformar isso na hora que é Ricardo, o seu nome, não é? Falar, a gente poder transformar isso, eu acho uma coisa interessante para o município, entendeu? Eu concordo da Secretaria também de Esporte, porque ela atrelada à Secretaria de Cultura e Turismo, eu acho que termina não tem tempo para o esporte. Entendeu? Quem sofre são os desportistas. E eu acho louvável. Acho também que poderia voltar a ter a Secretaria de Governo. Ela existe, de uma certa forma, né? A Secretaria de Governo é esta secretaria que tem todo o contato com os secretários. Ela ajuda ao prefeito muito, né, a Secretaria de Governo. Mas Eu já fui secretário se de você Governo. botar de proteção ao cidadão, não seria até muito mais. Mas é uma secretaria. Você vai trabalhar só essa área de segurança pública. É sério, mas eu já fui secretário de Governo 2 vezes, acho que 2 vezes. E a Secretaria de Governo. Secretário de Governo. Eu já fui secretário. Chefe. Eu já fui secretário de Governo. E o secretário de É Governo. subordinado a. Ela diz, agora ele, por exemplo, o prefeito, às vezes não pode estar diretamente o tempo todo com o secretário, ele cobra. Às vezes o secretário despacha com o secretário do governo. E ele cobra algumas ações, o prefeito cobra, passa para o secretário do governo, e o secretário do governo cobra dos secretários. Isso ajuda muito. A função de rodear, de certa forma, que é comum, né? Entendeu? Mais ou menos aí. Então, no expediente, vamos passar agora para a ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos. Já foi lido no expediente a mensagem da sessão. Na ordem do dia, nós temos o projeto de lei número 6, de 9 de maio de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências que a lei de diretrizes orçamentárias. Eu convido para a primeira discussão, para fazer a explanação primeira, o nosso amigo Ricardo, que é técnico, que vai fazer essa explanação, que foi ele que elaborou essa lei de diretrizes. Bom dia a todos aqui presentes nessa audiência, salve a mesa, aos estudantes aqui presentes. Eu vou responder primeiramente ao questionamento da vereadora e depois eu passo a apresentar o projeto de LDO de 2025. Vereadora, veja, a indicação do desmembramento das secretarias, elas podem ser feitas neste momento, em indicação aqui, como ato normal dos vereadores, né, como remédio normal que os vereadores têm dentro do seu regimento para poder indicar. Tá? Só que a matéria competente para a gente tratar de desmembramento de secretarias é um projeto de lei específico que altera a estrutura administrativa do município de Jaguaribe. Então, embora a senhora possa indicar a criação das secretarias, a LDO ela não é o instrumento competente para a gente emendar e criar essa indicação. É matéria estranha de LDO. A LDO, sim, ela traz a possibilidade do Poder Executivo
fazer o aumento da folha de pessoal, criar a estrutura administrativa, mas não é no corpo dela, tem que ter uma lei específica para a discussão na Câmara Municipal. Então, dessa forma, sendo viável a criação dos novos órgãos, tá? É uma lei de iniciativa do Poder Executivo. Então, tem que ser feita a indicação ao prefeito, e o prefeito municipal encaminha, então, um projeto de lei, como um projeto de lei fazendo o desmembramento das secretarias e já indicando nesse projeto de lei, tá, o crédito especial que vai movimentar os créditos de um órgão para o outro órgão. Né? Então, quando esse projeto vier, ele não vai ter o poder de aumentar o orçamento. Ele vai pegar os recursos orçamentários alocados em um órgão e vai dizer, eu vou desmembrar uma parte para o funcionamento do novo órgão. Lembrando também a todos vocês aqui e a senhora também, que nós estamos em época de eleição, ano de eleição. Então, qualquer aumento de cargos, eu acho que fica vetado. Então, mesmo que essa lei, ela permite durante 2024, e é bom que permite, já chegue o plano de lei nesse momento, para ter essa discussão com mais tempo, ela só vai produzir efeitos a partir de 2025, quando não tem mais vedação do período eleitoral. Porque eu posso desmembrar, mas eu não consigo criar cargo de secretário, de diretor, eu não consigo criar porque a lei eleitoral já veda. Então, é uma matéria que tem que vir em uma lei específica, perfeitamente. A Câmara Municipal, ao longo de 2024, vai ter o tempo devido para se debruçar e fazer as considerações. E aí ela pode ser aprovada, mas ela só vai ter reflexo a partir de 1º de janeiro, quando a gente cessa a vedação eleitoral. Né? Porque ela pode desmembrar, mas eu não posso criar cargo, então ela fica sem aplicabilidade objetiva na prática. Né? E aí o novo governo pode fazer esse desmembramento? O novo governo, esse governo, a qualquer momento, ele pode encaminhar ao Poder Legislativo uma lei pedindo alteração da estrutura administrativa. Isso é discricionário do Poder Executivo. O Poder Legislativo também tem essa liberdade de propor também a alteração interna da Câmara, de cargos, de setores, de funções. A qualquer momento, isso é planejamento, isso aí pode ser aos 4 anos. A pergunta: se ela vai constar depois no orçamento, ela tem que ser feita antes do orçamento? Ou se, por exemplo, você fizer no início do ano 2025, ela só vai valer para o ano 2026 por causa do orçamento? Não. No orçamento que vai ser encaminhado até 30 de setembro, se esta lei já for aprovada, eu já consto ela no orçamento para as secretarias. A única ressalva é que o prefeito não pode criar os cargos. Eu sei. Então ela vai estar no orçamento, mas você não vai ter cargo criado, porque a lei eleitoral ela Aí eu faço a pergunta de novo. Se não for feita esse ano, se você fizer uma indicação, ou se o prefeito for resolver fazer esse desmembramento no próximo ano, porque como é do Poder Executivo é que pode fazer isso, se ele resolver fazer no ano 2025, no início, ele não pode fazer até a mudança do orçamento, ok? Ela só pode ser, por exemplo, o orçamento é aprovado este ano, não consta elas. Então, só vai ser mudado esse orçamento em setembro do ano 2025. Não. Janeiro já pode ser mudado. Quando a lei ela for aprovada, ela vai ter um anexo que vai criar um crédito especial. Por quê? Porque a lei aprovada em setembro aqui, ela vai dar os créditos ordinários. Então, ela vai aprovar a lei de setembro, é um crédito ordinário. Todo crédito extra que não estava previsto na lei, ou a gente vai fazer por meio de suplementação, onde eu tiro de uma categoria e coloco em outra, ou uma coisa nova que é um crédito especial. Então, se essa lei, por exemplo, for aprovada em novembro deste ano, tá? Eu não vou implantar porque eu estou terminando a gestão, eu estou saindo da gestão, ou estou dando continuidade, mas
em janeiro eu posso abrir o crédito especial no orçamento vigente. Então, em janeiro já posso implantar. Então, antes de eu implantar o orçamento, em dezembro, a contabilidade já faz as movimentações e a gente já implanta o crédito especial a partir de 1º de 2 de janeiro. Então pode ser feito em qualquer época? Pode ser feito em qualquer época. Eu entendi que teria que ser feito antes do orçamento. Não, ela pode ser feita em qualquer época. Se ela é feita, se ela é aprovada antes do orçamento, aí eu não preciso do crédito especial, porque eu já mando a proposta orçamentária com os créditos todos arrumados nas suas devidas secretarias. Se for após, aí eu preciso fazer um crédito especial, ou seja, pedir um novo crédito a cada legislativo. Entendi. Ok, obrigada. Ainda estou em dúvida. Dentro dessa estrutura, dessa indicação, a indicação pode ser feita a qualquer momento, tudo bem, ótimo. Mas poderá acrescentar, assim, colocar no orçamento, por exemplo, recursos, né? Estamos pedindo tantos valores para aumentar a percentual para a Secretaria de que hoje, né? Do esporte lazer e tanta coisa, eu nunca concordei com isso. Certo? Mas o ano que vem, ela pode, dentro desse orçamento, pode fazer um suplemento. A sua obrigação, ou seja, desmembra a secretaria e se tira o dinheiro dessa secretaria existente e se coloca na outra? Sim. É exatamente isso. Quando a lei da estrutura administrativa mudando, ela vier, ela já vai ter um anexo, ela precisa ter um anexo dizendo o que eu estou tirando da secretaria que vai ficar. Então, por exemplo, eu tenho uma secretaria de turismo, cultura, esporte e lazer com 10 milhões. Então, no crédito especial, eu vou dizer, eu crio a secretaria tal, com essa estrutura orçamentária, programática. Aí eu vou criar as ações orçamentárias, eu vou desmembrar, eu vou trazer de lá e vou dizer qual é o valor. Então, este valor que eu vou criar na nova secretaria, eu vou reduzir da outra secretaria. Mas quem vai dizer isso, inicialmente, vai ser a nova lei que vai propor o desmembramento. A Câmara aqui ela não pode aceitar uma lei que não tenha esse anexo dizendo de onde você vai remanejar os créditos para a nova secretaria. Ela tem que ter esse anexo, que é o crédito especial ou a movimentação de recursos. Gente, estamos aqui com o projeto de lei de LDO de 2025. Né? A LDO, ela é uma lei que faz parte da nova Constituição de 88. Tá? A Constituição de 88, ela traz como instrumento de planejamento e orçamento 3 instrumentos, né, que é o plano plurianual, que já foi aprovado aqui nesta casa, que tem validade de 4 anos, as diretrizes orçamentárias, que é essa lei que nós estamos aqui agora discutindo, debatendo, e a lei orçamentária anual, né, que nós vamos debater mais à frente. Né? As diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, elas são basicamente uma peça só. Tá? Tanto as diretrizes quanto a LOA, quanto o orçamento, ela é uma peça só. As diretrizes orçamentárias, a função dela é antecipar ao Poder Legislativo e dissertar sobre a forma de elaboração do orçamento e a forma de execução. Mas quando eu falo antecipar, é porque como ela vem na frente da LOA, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, ele tem a condição de discutir esta elaboração e esta execução. Porque se vocês olharem um pouco a lei orçamentária anual, ela fala de códigos, ela só tem créditos. Então, a lei orçamentária anual, no texto da lei, no corpo da lei, não cabe muitos dispositivos. Porque a lei diz receita, despesa,
e uma parte onde você vai colocar aquelas previsões pela qual o prefeito pode movimentar os créditos. Então, a LDO é o orçamento comentado, são as diretrizes, e a LOA é o conjunto de créditos a serem executados. Então é por isso que a LDO ela vem na frente com o objetivo de antecipar ao Poder Legislativo qualquer circunstância importante no município. Obviamente que o texto da LDO é um texto que ele é todo pautado em outros dispositivos que nós temos no nosso arcabouço legal. Então, nós temos dispositivos da própria Constituição, nós temos dispositivos da própria Lei de Contabilidade Pública de 74, que é 4.320, nós temos novos dispositivos trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Nós temos dispositivos também do Ministério da Lei do Estatuto das Cidades, que também fala sobre a questão das audiências públicas, da publicidade, dos atos. Então, assim, a LDO, ela é não é que seja uma camisa de força, né, uma corrente, mas a LDO, ela está nos avisando, olha, a execução orçamentária, o poder de emendar, o poder de arrecadar, ele tem limites. Né? Ele está dando parâmetros ao gestor para ter responsabilidade fiscal. Então, assim, o orçamento, novamente, ele é baseado na LDO. O orçamento é baseado na LDO. Ele é elaborado conforme a LDO diz que tem que ser e ele é executado conforme a LDO diz que tem que ser. Então, quando a gente faz a alteração de QDD, é a LDO que fala como a gente faz a alteração de QDD. Quando a gente constrói o plano de trabalho de aplicação de recursos, de fonte de recursos, é a LDO que fala sobre isso. Quando a Casa Legislativa aprova aqui uma lei que beneficia entidades filantrópicas para repasse de recursos ou qualquer tipo de auxílio pela Secretaria de Ação Social ou pela Secretaria de Saúde a qualquer munícipe, a LDO já tem uma previsão para isso. Então a LDO, ela organiza como é que a gente vai gastar o dinheiro. Obviamente que tem outras vinculações que a LDO não traz, mas já são vinculações constitucionais. Então, a própria Constituição diz que eu tenho que aplicar no mínimo 25% dos impostos, transferência de impostos na educação e 15% na saúde, e diz quanto é o duodécimo da Câmara. Então, eu posso trazer isso como um dispositivo de LDO e eu não posso, e também não preciso trazer, porque a Constituição já diz que esses recursos eles são carimbados para essas três funções do governo: educação, saúde e ação legislativa. Tá? Então, a LDO ele tem esse papel de, junto com o orçamento, eles têm uma peça de execução. O prefeito não executa um centavo sem estar previsto na LDO. E não executa um centavo sem ter o crédito orçamentário correspondente. Então, as duas leis, elas se complementam, né? E o nosso planejamento municipal, só finalizando, nós temos o plano plurianual, que são as diretrizes, objetivos, metas, os programas. Nós temos aqui as diretrizes orçamentárias, que vamos comentar hoje, tá? E nós temos a LOA, né? Formando então esse sistema de execução orçamentária do município, na verdade do Estado brasileiro como um todo. Porque os estados, o município, o governo federal e o DF, todos eles têm que executar sobre esse sistema, né? E obviamente que quando a gente faz a execução orçamentária, nós temos sempre em mente que nós temos um plano diretor, nós temos um plano de habitação, nós temos plano de saneamento, nós temos os programas do SUS, do FNDE, da assistência social, né? Então nós temos
uma série de outras peças, leis aprovadas aqui na Casa Legislativa, ou de cunho, ou de autoria do governo federal ou estadual, que vai dizer como a gente vai executar as despesas do orçamento. Tá? O conteúdo da LDO, nós temos aqui informações sobre convênios, emendas parlamentares, legislação de pessoal, legislação tributária, como o orçamento vai ser elaborado, executado. E a LDO, ela traz isso aqui, ó, as metas, os anexos e metas fiscais. Tá? E este ano, a gente vai precisar, por meio dessa LDO, fazer um ajuste na meta fiscal deste ano. Gente, eu não estou dizendo aqui que a gente vai mudar o orçamento deste ano, mas é um ajuste na meta fiscal desse ano. Por quê? Porque observe nesse quadro aqui. Esse quadro aqui, ele está fazendo uma avaliação do que foi previsto no orçamento de 2023 e do que foi executado. Então, a gente fez uma previsão de 122 milhões do orçamento e a gente só conseguiu executar 92 milhões. Obviamente que no quadro, tem um quadro que eu vou mostrar para vocês, isso aqui se dá porque os recursos de captação de recursos, né, são os convênios, eles não ingressaram no montante que a gente previu. Mas vejam que nós tivemos uma administração de 30 milhões de um orçamento previsto no orçamento executado. Então, no ano de 2024, nós tínhamos, ano passado, quando eu estive aqui fazendo a defesa da LDO, eu trouxe este quadro aqui para vocês, mostrando que em 2025 nós tivemos uma arrecadação de 75 milhões, em 2021 nós tivemos uma arrecadação de 75 milhões, em 2022 nós tivemos uma arrecadação de 92 milhões, e então a nossa metodologia de previsão fez uma previsão de 122 milhões para 2023. O que acontece é que nós só arrecadamos em 2023 92 milhões. Veja que de 2021 a 2022, a diferença de arrecadação foi 17 milhões. Então, esta diferença de arrecadação de um ano para outro foi o que sugeriu a gente, na previsão da Receita, um orçamento de 122 milhões, pela metodologia que nós utilizamos de previsão de Receita. Então, a meta fiscal, que é um dos objetivos da LDO para 2022, nós estamos baixando a meta fiscal. Nós tínhamos uma meta fiscal em 2024 de 136 milhões e a gente está reavaliando a meta fiscal para 113 milhões. Isso aqui, nós não estamos mudando o valor do orçamento. O valor do orçamento vai continuar o mesmo valor aprovado, com seus créditos, com tudo. Mas a gente está trazendo o orçamento desse ano mais perto da realidade do que fechou em 2023. Tá? Então, em 2024, nós temos uma previsão de 113 milhões de arrecadação e em 2025, aí a própria metodologia ela já faz o orçamento crescer em mais de 14 milhões. Então, a gente vai ter... essa LDO foi feita com base na arrecadação até março deste ano. A gente sabe que anos de campanha política são anos em que os governos têm a condição de fazer uma captação de recursos maior. A gente sabe que 2022 foi um ano de campanha presidencial, então está se justificando aqui porque a gente teve talvez um acréscimo maior de arrecadação de recursos da prefeitura. Tá? Então eu espero que essa arrecadação de 2024 ela seja melhor. E aí no orçamento eu já possa recompor e talvez a gente já volte ao valor um pouco maior do orçamento. Tá? Mas até então, até a arrecadação de março, que gerou então essa LDO, a gente vai fazer uma revisão da meta fiscal, tanto de
de resultado primário como de resultado nominal. O ano 2022 teve mais recursos do que 23, né? Teve mais recursos que 23. A gente arrecadou em 2022 500 mil a mais do que em 2023. Acredite. Não dá para entender, né? Aumenta a dificuldade. Não, mas a questão é que 2022 é um ano de eleição. Então, provavelmente a economia estava muito aquecida por causa desse processo. Então, esse aquecimento da economia, ele rebate no fundo de participação, porque você tem mais venda de combustível, mais venda de mercadorias, mais pessoas empregadas em diversas situações, e depois que a campanha terminou, pronto. Acabou o investimento, a economia ela volta a regredir e você tem uma arrecadação menor. E isso aí interfere no município. Porque a gente vive. Pandemia, final de pandemia. Oi? Ainda estava em pandemia. Mas 2022 foi um ano importante de eleição. Exatamente. Todos nós passamos muito tempo com pouco investimento, né, por causa daquela lei que congelava os investimentos das áreas, né, e na pandemia foi que o governo federal, de fato, fez grandes investimentos. Então, essa vez, mexem em situações que têm impacto na economia, a gente sente uma melhoria ou um déficit na contraparte do FPM e na contraparte do ICMS, que são nossas principais receitas. E todas elas são frutos do desempenho da economia. Então, assim, gente, a LDO de 2025, ela não traz, né, como já foi aqui explicitado, ela não traz grandes inovações. Tá? Municípios com perfil de Jaguaribe, que nós não temos agências, nós não temos empresas públicas, a gente não tem ações que intervenham em mercado, a gente não tem muito o que trazer no LDO. Tá? A LDO do governo do Estado e a LDO do governo federal, elas são bem mais complexas e sempre tem muitas novidades, porque são governos que atuam em mercado. São governos que atuam, inclusive, em questões da parte atuarial, da parte de previdência, que nós, inclusive, aqui não temos previdência privada. Nós não temos previdência privada, não. Nós não temos previdência própria aqui no município. Então, as LDOs, a exemplo do governo federal e do governo estadual, você tem um nível de especificidade, um nível de mudança muito grande. Por quê? Porque elas têm agência de fomento, então existe uma série de questões agregadas a essa função de regulação. Então você tem agência de fomento, você tem agências que regulam água, que regulam transportes, que regulam uma série de áreas da gestão pública. Né? E no nosso caso não. Né? Então, se alguém, aquele modelo que nós trouxemos para poder fazer aquele curso de formação, que a gente fala sobre a LDO, sobre cada artigo, cada situação, é a mesma LDO, a gente não tem inovação. Tá? A única coisa que eu trago para chamar a atenção do senhor é justamente essa reestimativa da meta fiscal para 2024. Então, a gente está reestimando a arrecadação de 2024 para adequar melhor o orçamento de 2025. Mas já deixando aqui, todos aqui muito tranquilos, que qualquer que seja o resultado do nosso pleito desse ano, ainda vai ser um orçamento muito bom de ser executado. Né? A IDEAL aí já está com uma previsão do orçamento em torno de 127 milhões. Então, ainda vai ser um orçamento muito bom de se executar em 2027, 2025. Né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, falar um pouco para vocês sobre isso.
responsabilidades financeiras, tá, do município. Isso é um quadro que é extraído do balanço patrimonial. Isso está lá no Tribunal de Contas, na internet, à disposição de todo mundo. Toda a prestação de contas do município de Jaguaribe está na internet, a de 2023. Esse quadro eu obtive do balanço patrimonial, tá? E você veja que Jaguaribe, ela sempre aumenta o seu patrimônio líquido, porque sempre vai investindo em bens, em algumas reformas, em algumas aquisições, e o patrimônio sempre vai aumentando. Observem que de 2022 nós tínhamos 31 milhões de disponibilidade, em 2023 31, 12, 26 milhões de disponibilidade, isso é dinheiro em caixa. Só que, mesmo com essa diminuição da disponibilidade, o patrimônio aumenta, porque Jaguaribe imobiliza bastante. Né? Cadê aqui o negócio? Eu acho que... Então, em Jaguaribe imobiliza bastante. Então, imobilizado, você tem 45 milhões, 3 milhões a mais de bens imobilizados. Né? Então, mostra que Jaguaribe ele investe em equipamentos à disposição da sociedade. Né? Então, nosso patrimônio líquido hoje é 69 milhões, no ano passado era 68, mesmo com a diminuição da disponibilidade, Jaguaribe ainda mantém a sua evolução patrimonial. Né? A gente sabe, gente, que diferentemente das empresas, né, o poder público ele não tem que dar lucro, ele tem que aplicar sim, seus recursos, fazer suas políticas. Né? E o patrimônio da prefeitura, de um governo, de uma gestão pública, ela tem que exatamente evidenciar, ela tem que primar e evidenciar aquilo que é posto à sociedade. Esse patrimônio líquido aí, que a gente está mostrando, é o patrimônio de Jaguaribe. É o patrimônio da cidade, é o patrimônio dos cidadãos de Jaguaribe. Né? Diferentemente do patrimônio de uma empresa privada, que tem um sócio, tem um grupo de acionistas, tem um dono. Né? Isso aí não é a realidade de Jaguaribe. Tá? Deixa eu mostrar aqui as receitas. A composição das receitas, olha que interessante, eu sempre trago isso aqui. Jaguaribe, ela tem de receita de capital, que é a captação de recursos, 11% do orçamento. O que gera no município diretamente, o que Jaguaribe arrecada, com ISS, imposto de renda retido na fonte, ITIB e IPTU, fica em torno de 10%. A receita patrimonial de Jaguaribe ela é alta, porque como nós temos disponibilidades em caixa de recursos vinculados, esses recursos, por força de lei, eles têm que estar em aplicação financeira. Então, a gente, do orçamento todo orçado, nós temos 3%, que é a previsão anual de recursos de aplicação financeira, ou seja, o dinheiro. Enquanto não executado, enquanto não pago, ele fica em contas bancárias em aplicação financeira para ser aplicado no objeto. Tá? Mas vejam aqui que o objetivo deste quadro é o quanto a cidade de Jaguaribe é dependente dos outros governos. Quanto a cidade de Jaguaribe é dependente das ações do governo do estado e do governo federal. Né? E Jaguaribe já é Jaguaribe é uma cidade que ainda, por mais que ela tenha uma grande extensão, por mais que Jaguaribe seja uma das maiores cidades desse porte da Bahia, Jaguaribe tem uma coisa boa que são os royalties. Então, esses royalties que a gente recebe aqui é o que a gente consegue manter Jaguaribe, mesmo com essa grande extensão, da forma que porque se não tivesse esses royalties, e caiu bastante. Se não tivesse esses royalties, a gente teria muito mais dificuldade de manter essa grande extensão que é o município de Jaguaribe. Iluminação pública aqui, você gasta 100 e tantos mil, só arrecada 50 e pouco. E todo mundo quer uma luz na porta. Que é o
direito, né? Mas que é caro, né? É caro fazer isso. Né? Mas tem que fazer, não tem jeito. É o que? A TIP? Aqui a gente não cobra TIP? Cobra, não? Cobra. Mas acho que a arrecadação está pequena, ela não abrange muito, entendeu? E nem todo lugar. Mas a arrecadação é feita da Coelva? A própria Coelva que fez um relatório mandou. Não, mas- A gente está pagando mais era do que. Isso, no imposto de compras a gente tem que pagar de farmácia. Ah, tá pronto, isso. É isso. Mas, gente, isso é em todo lugar, viu? Não. Não é só já não, é todo lugar, secretário. Mas, ô Célio, mas é porque assim, a gente É porque às vezes não está em todo lugar. o povo não aceita imposto, a verdade é essa. E quando a gente impõe, a gente aprova um imposto, né, politicamente é ruim, não é isso que a gente vê? E é uma situação complicada, a gente vê isso no governo federal, no governo estadual, que é uma situação complicada. Aqui em Jaguaribe tem uma coisa típica, não sei se é assunto agora. Aqui tem uns condomínios maravilhosos, mas se o terreno tiver 400 metros quadrados, você paga o mesmo IPTU lá dentro do condomínio fechado, você paga uma rua dessa que não tem. Aí é a lei. Mas aí a lei, aí teve, aí a Câmara, agora só tem um Quem mora na orla de Cações paga o mesmo valor de IPTU que mora lá atrás. Estava na hora. Gente, repare, não entrando nos méritos, mas assim, a questão do imposto é uma questão de justiça social, tá? Quando a gente, me permita a fala, quando a gente, por motivos outros, políticos, de questão social, a gente deixa de ajustar, adequar o imposto, a gente está criando uma desigualdade. Porque o imposto ele pode ser feito de forma irresponsável e aumentar a desigualdade, como ele pode ser feito de forma responsável e diminuir a desigualdade. Né? Então, se eu tenho uma área que é zoneada, que é uma área X, eu não posso pagar com uma área Y. Né? Então, eu acho que talvez seja um desafio para a próxima legislatura, não mais essa, porque eu acho que não tem mais conjuntura para isso, mas pelo imposto, por esse imposto, por essa forma, a gente também faz justiça social. Né? Então, acho que a Câmara tem que, no primeiro ano, junto com o Poder Executivo, quem seja, se for novo, se for associação, repensar isso. Porque muitos municípios fizeram isso. Agora eu acho assim, eu acho que o governo tem que primeiro conscientizar a comunidade, eu acho. Não sei se é através de meios de comunicação, Campanhas, de campanha, audiências porque a públicas. comunidade não aceita aumento de imposto. Mas essa questão, qual comunidade não aceita? A maioria não aceita, 90% não aceita. Quando é Isso reflete. Quando é exorbitante. Isso reflete. Não pode aumentar. Pode aumentar. Ali dentro, condomínio fechado. Pode aumentar R$1. Com piscina, com diário. Pode aumentar R$1. Mas você tem que cobrar o valor do Pode aumentar mercado. R$1 o desgaste político. Então a gente precisa conscientizar através de audiências públicas, entendeu? Carro na rua, porque quando aumenta e vem tudo pro vereador. É o vereador. Vem joga porque a gente que aprova, entendeu? Vereador. É uma situação delicada, difícil. É uma situação delicada. É um dedo na ferida. Né? É um dedo na ferida, mas uma pessoa que mora, vamos supor, em uma favela, ela não pode pagar o IPTU, porque é uma pessoa que está em um condomínio, está em um loteamento que tem mais infraestrutura. Né? Então, esse dedo, em algum momento, tem que ser feito. Porque a prefeitura precisa arrecadar mais, vai entregar mais. Esse aqui paga o IPTU e esse aqui do lado aqui não é cadastrado, não paga. Aí é uma outra situação. Aí o Poder Legislativo tem que estar fiscalizando a Prefeitura Municipal para que a Prefeitura faça seu trabalho de ampliar a base de arrecadação.
Porque você aumenta a arrecadação de imposto, ampliando a base e melhorando, fazendo eficiência com a Às alíquota. vezes é aquele do lado. Não tem nenhum documento aqui. Não existe. Às vezes não existe. E aí, como não existe, aqui não manda, às vezes, cobrar, porque não existe. Nunca foi lançado na prefeitura e aqui tem diversos imóveis. E para você fazer um trabalho desse no município desse, tem que ter um valor específico e não é baixo. Agora, vereadora, mesmo que não esteja cadastrado, a Secretaria da Fazenda pode ir lá, notificar, tirar foto, fazer um processo e lançar. Quando sai. Ou então por drone, que não é barato. Você Exato. lançar no condomínio. Às vezes tem condomínio, tipo, por quê? Um condomínio novo. E não tinha casa nenhuma, hoje tem várias. Você precisa de verba para você poder fazer um trabalho desse, não é barato. Mas tem que fazer, Eu sei que é, mas não é barato. É complicado. Tem que fazer. Aí tem um problema aqui, por exemplo, a gente tem aqui a sede. Aí tem a taxa de iluminação pública. Aquela pessoa que não tem, isso não acontece nem na sede, acontece muito na zona rural, que não tem uma lâmpada na porta. E ela paga a taxa de iluminação pública. Ela acha, a pessoa acha, que não tem direito de pagar. Porque ela não tem na porta, mas para ir na praça, para ir na casa do vizinho, ela não usufrui da claridade, mas acha que ela paga aquela da cada porta que é uma lâmpada. Está acontecendo isso. Então tem que se explicar, tem que. É complicado. As construções que estão acontecendo não são inovações. A gente está fugindo do lado, né? Como o seu trabalho. Entendeu? Mas está faltando Examinada, assim, você tem que assumir uma triste, uma cidade lá na frente, o pessoal levanta 10 metros, assim, Mas pega aí. complicado. Não, governar não é fácil, né? Governar não é fácil. Olha, só para a gente finalizar aqui, ó. Dessas O pior de tudo isso é nós temos que fazer uma coisa. Por exemplo, existem duas situações aí. A injustiça social, né, que lá em Itabim, por exemplo, tem casas novas em frente à orla, cada chique sanitário, que paga até menor de um morador da rua do Campo da Bola, de uma casa de um. Então, essa injustiça social, nós temos que rever isso, por exemplo, de legislativo. E, independente disso, também é a polícia fiscal, que não podemos deixar de arrecadar. Tem que arrecadar, tem que cobrar. Na verdade, tem que ter uma junção aí de esforços dos dois poderes na discussão do que é essa justiça fiscal aqui em Jaguaribe. Isso é um ponto. E aí é responsabilidade das duas casas. Porque o próprio presidente falou o seguinte: as pessoas não querem pagar mais imposto, mas a Constituição obriga que a gente cobre de forma eficiente. Por outro lado, existe aí um trabalho que aí é específico da Prefeitura Municipal, e aí essa casa aqui pode cobrar da Prefeitura, que fiscalize. Uma coisa é uma discussão que os dois poderes têm que fazer aqui com relação à justiça fiscal de Jaguaribe. Isso é uma pauta para os dois poderes, para um novo mandato e para uma nova legislatura. Porque isso é verdade. A pessoa que mora em uma favela, numa localidade, não pode pagar mais caro, pode pagar igual a pessoa que mora em um condomínio de luxo com outras questões. Agora, a Prefeitura Municipal ela tem que cobrar, ela tem que aumentar a base, ela tem que ordenar e fiscalizar. E aí esta casa aqui tem que cobrar isso da Prefeitura, que faça o papel dela. Né? A Prefeitura tem que fazer o papel dela. Porque vai roubar isso. Como o outro quer fazer, aí vem ninguém rouba. Mas não é aliás, que vai decidir, Presidente, aqui é o último quadro, tá? Que na verdade, aqui é o último quadro, que na verdade, uma decomposição das
Então, aquilo que eu estava falando, o nosso bolo está aqui, ó, o FPM, que é uma receita que ela é oriunda do trabalho, mas também é oriunda da atividade econômica, tá? Das empresas, dos governos, dos microempreendedores, das pessoas que trabalham. A outra receita importante é o ICMS, ela é 5%, que também é uma receita que é de acordo com a atividade econômica. E, pasmem, o Fundeb, que também... E o Fundeb também, que é uma receita vinculada diretamente à educação, ela também tem no seu cômputo receitas que são fruto do desempenho do comércio, da economia. Tá? Então vejam que Jaguaribe, nesta composição, ela é muito dependente da atuação e das macropolíticas, tanto a nível estadual quanto a nível federal. E aí eu vou encerrar aqui minha fala e deixar vocês à disposição para tirar as dúvidas necessárias em relação ao projeto. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Esses 107 milhões previstos para 2025, que é para a gente trabalhar, corresponde a quantos por cento? Quantos por cento de quê? O orçamento, você já tem mais ou menos uma base, mais ou menos? Já falei, é 127 milhões. Mas você acha que vai pedir quanto do orçamento? De forma padrão, eu pedi 60%. Então você me falou aí que 127 milhões você trabalha tranquilamente. Mas se você pede 60%, a gente não vai, a gente vai cair 127 milhões. Não entendi. Olha, nós temos hoje a lei de direito orçamentário, sendo que a gente tem 127 milhões para trabalhar em 2020. Foi o que de julho foi feito. Isso. Vem um orçamento que vai, não pode ser mais de 127 milhões. Daí para baixo. 60% de 127 milhões, daí é quanto? Eu tenho 76 milhões. 76. Então você vai pedir que a gente trabalhe em 2005 76 milhões. Disponibilização, orçamento real total. Eu sei. Isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim. Eu tivesse para falar só isso. Como é que você explica? Falar da educação pública, em que ela falou que foi área pobre. E ela falou, fui lá na secretaria lá, sabe se correto, disse que a educação pública foi rede pobre. Ele botou lá na residencial. E o braço da proprietária injusta. E a pessoa explica. Quero a pessoa invertir lá. Na verdade, eu não entendi. Você está falando que a prefeitura colocou uma iluminação pública dentro de uma área privada? Foi. Então tem que sair, tem que abrir um processo lá na prefeitura denunciando para que faça uma fiscalização e o vereador também possa acompanhar e verificar isso. O candidato a vereador mentiu. Está mentindo, sabe por quê? Ô meu amigo, qual é o nome do senhor? Augusto Soares Barreiro. É que eu estou perguntando, senhor Augusto, a gente está trabalhando com a lei de direito orçamentário. Na verdade, esse assunto não é para ser discutido agora, entendeu? Então eu vou pedir que a Câmara está aqui à disposição para se aprofundar melhor nesse assunto do senhor. Talvez quando terminar hoje aqui, eu posso conversar com o senhor particular, eu posso, tá certo? Tá ok? Então, desculpa. Não, eu peço desculpa até ao senhor, tá? Nosso amigo Ricardo. Sim, Ricardo, então assim. Então tem 127 milhões. 60% seria. Pronto.
Se aqui a Câmara achar por bem, se achar por bem trabalhar com 80, não é isso? A gente pode fazer isso. Pode propor emenda. Trabalhar com 100% já é os 127 milhões dotado. É isso. Algum vereador deseja? O senador está quieto. Então acho que algum quer tirar alguma dúvida. Essa foi a primeira discussão, porque a gente tem que cumprir a lei. A lei de diretriz orçamentária, a FDO, ela tem que ser discutida 2 vezes na Câmara. É uma exigência da lei. E hoje ele veio de Salvador só para fazer essa primeira discussão. Tanto que na segunda parece que não está tendo muitas dúvidas, não é isso? Então acredito que ele faça por videoconferência, que vai ser que já coloca em votação, não é isso? Tem algum que quer perguntar alguma coisa? Ô Ricardo, diga uma coisa. Dentro desse orçamento, quanto é que nós temos para cursos técnicos profissionalizantes? Eu ainda não posso falar, porque ainda não foi elaborado. Tá certo. Não falar. É setembro. É setembro. Então, eu vou pedir que vocês façam as explanações finais e a gente já, na área de hora, já encerra. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade de estar aqui, para falar da LDO. Como eu havia dito, é uma LDO muito tranquila, uma LDO que não tem grandes inovações, né, em nossas metas. Dizer que a gente é responsável, sim, na metodologia, na construção dos orçamentos de Jaguaribe. É um orçamento bom, tá? 2025 vai ter um orçamento bom para ser executado, abrangendo todas as áreas de Jaguaribe, né? Se tiver impactos com relação à execução da ponte e ações de infraestrutura, o orçamento ele está preparado para poder fazer frente à execução de obras de infraestrutura em relação à ponte, em relação a esses impactos no desenvolvimento de Jaguaribe. E só agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, a gente só tem a agradecer. A gente aguarda agora até o dia 14, não é isso? Dia 14, que a gente vai conversando, acredito que vai ser por videoconferência. A sessão vai ser presencial, mas ele vai estar, acredito, em Salvador, onde ele estiver, para a gente já fazer a segunda discussão. Muito obrigado e estamos encerrando já essa sessão e eu vou pedir aos nossos edis agora, declaro encerrada a sessão e pedindo a solicitação dos amigos uma sessão extraordinária para a gente tratar de 2 assuntos. Uma sessão extraordinária com as seguintes matérias, que é a proposição de projeto de lei número 6 de 2024, iniciativa do vereador Robson Rei da Paz, emenda altera a lei municipal número 885 de 2023, mudando o nome da Associação dos Produtores Rurais de Jaguaribe para a Associação de Pescadores e Produtores Rurais de Jaguaribe. E também a outra matéria é a proposição de projeto de decreto legislativo número 6 de 2024, iniciativa do vereador Sildério França Júnior, que emenda concede o título de cidadão jaguaribense à senhora Luísa Santana Ribeiro. São essas 2 matérias. E parece que eu vou colocar também uma indicação, a vereadora falou sobre o caso dessa situação aqui. Eu vou retirar, mas deixa eu chegar aí. Ah, sim. Eu tenho um papel de ofício. Quem que está aí trabalhando? Mas hoje não coloca mais, coloca na outra, né? Se eu quiser substituir. Melisse, você me arruma o papel de ofício? É porque se for colocar, tem que falar agora. Sim. Eu estou retirando e François está colocando outro.
Quem está colocando também não trabalha ainda. Pode fazer isso verbal. Qual é, professor, a sessão extraordinária que eu abri agora? São 2 matérias com 3. Qual é a terceira? Essa aqui da indicação da social da hora de Camaçantinho. Então a indicação da hora de Camaçantinho, ao invés de se chamar Ailton Viana, passará a se chamar Maria Deusa Samuel Santos. Maria Deusa Samuel Santos dos Santos, que é uma professora. Não é isso? Vamos lá, Deusa, conhecida como Santa de Camaçantinho. Então, para essa indicação também, se puder redigir. Proposição de projeto de lei número 124, iniciativa do vereador Robson Rei da Paz, emenda altera a lei municipal número 885/2023, mudando o nome da Associação dos Produtores Rurais de Jaguaribe para a Associação de Pescadores e Produtores Rurais de Jaguaribe. O Hugo Etílio, signatário desta, atualmente ocupando a vice-presidência deste parlamento, aferir que o Robson, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, especialmente no que se refere ao posto do artigo apresenta para análise da respectiva Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, professor como o vereador Robson, que esteve aqui com confecção de parecer jurídico aplicável e discussão numa única discussão com o próprio pedido de urgência especial, ora formulado consoante o que encontra-se positivado no artigo 145, no inciso 1 do artigo 176 da norma interna respectiva, e aí inclusa a proposição de projeto de lei. A proposição de projeto de lei. O vereador Robson Rei da Paz vem, por meio desta, apresentar justificação e a sua respectiva proposição de projeto de lei número 6, com fundamento especial no artigo do regimento interno desta instituição. Justificação. A proposição em tela traz a apreciação dos novos edis acerca de uma alteração imprescindível na Lei Municipal 885/2023, que trata da concessão de utilidade pública à Associação dos Produtores Rurais de Jaguaribe. Em assembleia realizada por membros da pessoa jurídica supracitada, aprovou-se a alteração do nome de Associação dos Produtores Rurais de Jaguaribe para Associação dos Produtores de Pescadores e Produtores Rurais de Jaguaribe, com a devida verbação em cartório comprovado por documento anexo. E esta proposição consubstanciado em 20 de março do ano em curso. Pelo exposto, atendo ao que consta no ordenamento jurídico brasileiro, em especial no parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto de Lei nº 4.657/42, necessária é a apreciação em caráter de urgência especial da matéria em tela, sob pena de imposição de múltiplos prejuízos à pessoa jurídica acima referida. É a breve síntese do indispensável. Robson Rei da Paz. Proposição de projeto de lei número 6. O prefeito municipal de Jaguaribe, no plano de uso de algumas de suas atribuições legais constitucionais que lhes são conferidas, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a lei municipal número 885/2023 com a mudança do nome da Associação dos Produtores Rurais de Jaguaribe para a Associação dos Produtores dos Pescadores e Produtores Rurais de Jaguaribe. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, derogada toda disposição em contrário. Robson Rei da Paz. Em discussão. Alguém deseja comentar? Eu vou pedir ao vereador Robson, né? Bom dia a todos. Saúdo a todos em nome
da minha amiga Rainha, presidente da associação, onde nós estamos discutindo aqui o projeto, e peço aos senhores vereadores que vote. É só uma mudança de nome, APRJ, para substituindo por APTRJ. Então, substituição só de nome. Peço, senhores vereadores, que a gente aprecie e vote no projeto. E muito obrigado a todos. Vereador Robson, é só para reiterar o que eu falei nas sessões, né, anteriores com relação a essa associação, essa mudança, né, de nomenclatura. Simplesmente que fique para a próxima, né, em cima de exemplo desta casa, e até porque eu agradeço a Vossa Excelência que todos os projetos que aqui eu apresentei, indicações, sempre foi aprovado. Vossa Excelência, eu agradeço muito. E em nenhum momento eu fui contra, certo? Eu serei contra essa sua demanda, essa sua indicação, esse seu projeto. Jamais. Eu apenas exigi, certo? Eu sugeri que tivesse anexo uma ata de assembleia, ou melhor, uma ata de assembleia, as assinaturas dos respectivos associados, porque nós temos aí uma ata de assembleia, ora representada por alguns representantes e também com sua lavratura, mas não tem assinatura dos respectivos associados, só isso. Eu faço contas com a gente, comigo. Alguém deseja comentar? Então, não havendo mais comentário, eu coloco em votação. O voto será nominal. Quem concordar, e sim pela aprovação. Em votação, a proposição de projeto de lei número 6, 2024, iniciativa do vereador Robson Reis da Paz, que altera a lei municipal 8885 de 2023, mudando o nome da Associação dos Produtores Rurais de Jaguaribe para Associação de Pescadores e Produtores Rurais de Jaguaribe. Vereador Adilson. Sim, pela aprovação. Vereador Maxi. Sim, pela aprovação. Vereador Robson. Sim, pela aprovação. Vereador Nilton. Vereador Francelino Valdez. Sim, pela aprovação. Vereadora Célia de Amorim Cavalcante. Sim. Vereador, pela aprovação, né? Vereador Silvério França Júnior. Sim, pela aprovação. Vereador Luciano da Silva. Sim, pela aprovação. Da próxima vez, todos se levantam. O vereador Adair Santos Almeida faz questão de votar sim também pela aprovação. Obrigado. Ainda seguindo a sessão extraordinária, proposição de projeto de decreto legislativo número 6 de 2024, iniciativa do vereador Silvério França Júnior. Silvério França Júnior emenda, concede o título de cidadão jaguaripense a Luiz Santana Ribeiro, o edil signatário desta, no uso de uma de suas atribuições legais, especialmente no que se refere ao bojo do artigo 88, inciso 3º, com o artigo 110, inciso 3º do regimento interno, apresenta para análise da respectiva Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, artigo 49, parágrafo único, inciso 1º, da Resolução número 1891, com confecção de parecer jurídico aplicável e discussão numa única discussão, conforme pedido de urgência especial, ora formulado, consoante que encontra-se positivado no artigo 144, inciso 1º, incisos 1º e 2º, com parágrafo 1º e 2º, com inciso 5º do artigo 176 da norma interna respectiva, inclusa a proposição do projeto de decreto legislativo de Jaguaribe, 7 de junho de 2024. Silvério França Júnior, autor do projeto da proposição. O vereador
Silvério França Júnior vem, por meio desta, apresentar justificação à sua respectiva proposição de decreto legislativo número 6, 2024, com fundamento no artigo 13 do regimento interno desta instituição. Justificação. Luiz Santana Ribeiro é assistente social com especialização em gestão de políticas públicas e sociais, em participação em certame público deste município. Foi aprovado e ingressou no serviço local no quadro efeito no ano 2009. A homenageada foi secretária municipal de assistência social no período 2013 e 2017. Atualmente é assessora de desenvolvimento econômico, já tendo implementado diversas ações no seu exercício profissional desta cidade, tais como implantação do Conselho e Fundo da Criança e do Adolescente, implantação de núcleos de serviços de convivência, implantação do Pronatec, dentre outras iniciativas. Pelo exposto, a homenagem é justíssima e deve ser apreciada com atenção e carinho pelos nobres pares desta casa. Por derradeiro, cabe destacar que a urgência especial requerida pelo autor tem fundamento no regimento interno desta Casa Legislativa. É a breve síntese do indispensável. De agora, 7 de junho de 2024. Proposição de projeto de decreto legislativo. Emenda concede o título cidadã guaripense a Luiz Santana Ribeiro. Artigo 1º. Fica concedido o título cidadã guaripense à senhora Luiz Santana Ribeiro. Artigo. A outorga do título de cidadania será conferida a homenageado em data a ser previamente marcada pelo presidente desta Câmara Municipal. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogada todas as disposições em contrário. Gabinete da Presidência, 7 de junho de 2024. Adeilton Santos Almeida, presidente. Em discussão, proposição de projeto de decreto legislativo número 624, vereador autor do projeto. Todos já conhecem, né, a Luísa, né? Essa Luísa, ela movimenta não só nessas áreas de social, como em todos os aspectos. Luísa está se movimenta, né? E a gente vê, independente de sua função, né, como assistente social, de sua profissão, ela, na verdade, é merecedora, porque independente dessas atribuições, a Luísa, ela já conhece a fundo as necessidades realmente sociais do nosso município, as necessidades das pessoas carentes, as lacunas dessas questões também na agricultura familiar e em outras áreas, né? Então, Luiz, como diz o ditado, é pau para toda obra, né? Eu me apreciei um pouco, fui mais com essas caninhas ligeiras, né? Eu me apreciei um pouco, só no passivo de doutora Célia. Mas ela virou, foi exatamente aquela questão do capitão, com a semelhança, né? Nós falamos, né? Mas não formalizamos. E dessa vez ela falou, mas não formalizou, entendeu? Então, eu fui um pouco apressado, mas o importante é esse sentimento nosso, esse reconhecimento dessa casa, certo? Com relação a Luísa. Inclusive, se eu não me engano, ela foi a primeira assistente social no município, né, doutora? Então, isso é muito importante, entendeu? Então, assistente social. Ah, sim, então. Assistente social, a primeira do nosso município do Quadro. Ah, sim, sim. Né? Isso é mais uma importância. Presidente, eu terminei dizendo assim que o direito não acolhe a quem dorme, né? E essa indicação eu já tinha dito a ela que eu ia fazer. E aí ele, na semana passada, falou, e eu disse a ele, tem toda a minha aprovação, porque realmente
concursada do município, mas possui bens aqui, já tem casa, tem terreno, gosta de Jaguaribe, tem ajudado pessoas em diversos fatores extra à profissão e é excelente profissional, né? Foi a primeira assistente social do município. Passou por quase 4 anos sozinha, transformou a Secretaria do Desenvolvimento Social, vocês se lembram disso, né? Descentralizou, criou o CRAS, foi tudo feito por ela. É muito competente, passou inclusive em 4 concursos públicos, tem cargo de chefia em Salvador, que isso eu só estou dizendo que não vem o caso do nosso título aqui, mas aqui por Jaguaribe. Ela atende a qualquer um, ajuda a todos e é uma pessoa assim espetacular em todas as falas, dizendo porque realmente merece esse título, viu, Gil? O meu sentimento é que eu não pude assiná-lo junto com vocês, mas eu já tinha dito, eu já tinha avisado a ela que era eu. Mas é isso aí. É o que eu estou dizendo, terminei de dizer para a sua agora. O direito não dorme a quem não apoia quem dorme. E eu, no seu caso, recente agora, chegou aqui, não quer que seja lá, quer que seja em outro lugar, eu estou retirando a minha indicação e ele colocando outra, mas o direito não acolhe quem dorme. Concorda? Pronto, tem toda a minha aprovação aí. Agora eu acho assim, não estou falando mal de Zinho não, mas isso assim, para se Max comentar, queria dar um título de cidadão a Bandeira João Braz, né? É coisa boa, né? Quem sabe, se Max comentar, e por acaso eu tenho esse interesse, eu procuro o Max, vamos dar em conjunto, e eu faria isso, entendeu? É o meu jeito, entendeu? E como é que eles não soube? Eles não soube? Eu falei para ele. Não, falou comigo depois que eu... E ele avisou aí. Ah, agora entendi. Agora sim. Ah, sim, agora entendi. Entendeu? Eu vou por aí. Nós tivemos várias delegações juntas, né? Várias, entendeu? A melhor coisa é ter uma câmara harmônica, né? Isso é ótimo. A gente faz questão de vir trabalhar, de vir para a sessão, né? Eu gosto disso. Tem gente que me critica até essa minha posição, mas só assim, é difícil mudar. As indicações que a gente tem lá de Barreiras para lá, de Zinho, indicações é minha e a gente se conjunta a gente. É bom demais. A gente está aqui de passagem. Isso é pouco. E tem alguém que deseja comentar? Luiz, eu já conheço Luiz, né? Desde a primeira vez que ela foi secretária, excelente profissional, atende a gente muito bem, não mete dificuldade para. Durante os 4 anos que ela foi secretária ali, eu fiz parte do conselho, CNDCA e CNAS. E o Pronatec também, eu fui uma das professoras. Então, assim, eu parabenizo o Zudéio França por esse título de pessoa autoria e para Luísa eu tiro meu chapéu. Gosto muito dela e, além de ser, que a gente puxa essa sardinha na vida, é até uma forma de ser racista um pouco. Quando a pessoa vê um negro, né, talvez pela nossa história, que é uma história sofrida, e às vezes as pessoas não entendem. O branco é normal, mas o negro não se destaca diante desses obstáculos, necessidade de cotas, né, isso, de ter mais preto passando dificuldades. Então eles ficam mais unidos, que isso é normal. Eu quero que chegue lá na frente, ele se sinta todo, não é igual, mas que não precise mais de cotas, não tem mais necessidade disso, que a gente já se inseriu, né, em todos iguais. Né, isso, então eu fico contente que o Luiz faz um bom trabalho no município. Parabéns dele. Alguém deseja falar mais? Sim, presidente.
colocar essa esteira. Esteira é um nome que se dá ao marítimo, né? Essa ponta, aproveitando, o senhor falou muito aqui de né? Que nós, nessa casa, nós somos muito harmônicos, tá? Isso é muito bacana. Mas seria também um pedido, né? Uma sugestão, que o senhor pensasse também que fôssemos harmônicos também diante do nosso pensamento da situação. Ah, está falando. Agora está partindo tudo. Se você falasse comigo antes de eu me filiar, assim, agora. Mas seria bom, não? Por mim seria tudo assim, Maria, mas isso aí a gente conversa pessoalmente. É um bate-papo aqui da gente, né? Em votação. Em votação, proposição de projeto de decreto legislativo, iniciativa do vereador Sudélio França Júnior, que concede o título de cidadania guaripense a Luísa Santana Ribeiro. Como é o pedido de pedido especial, a votação será nominal. Vereador Adilson, por gentileza, se levanta e declara seu voto. Sim, por aprovação. Vereador Adilson, sim pela aprovação. Vereador Max. Vereador Max, sim pela aprovação. Vereador Luciano não. Francelino. Sim pela aprovação. Vereadora Célia de Amorim Cavalcante. Sim pela aprovação. Vereador Sudélio França Júnior. Sim pela aprovação. Vereador Luciano da Silva. Vereador Onildo. Sim pela aprovação. Vereador Robson Rei da Paz. Vereador Adeilton. Sim pela aprovação. Proposição de projeto de decreto legislativo aprovado por todos os vereadores presentes e concedindo o título de cidadania guaripense à senhora Luísa Santana. Ainda na sessão especial. Gostaria de saudar o nosso amigo Luiz aqui, é uma honra, né? O Luiz está aqui sempre, né? Mas o Luiz é bom demais. Também nessa sessão extraordinária foi aberta também para discutir não, para passar essa indicação. Indicação de número, não sei se o número está correto, né? O número do vereador, é o número do vereador. Indicação de número 1 de 2024. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve os termos regimentais indica ao senhor prefeito, após ouvido e aprovada pelo plenário desta casa, que seja denominado o espaço de convivência situado à margem do Rio da Dona, em Camaçandi, com o nome da professora Maria Deusa Samuel dos Santos. Justificativa. A professora conhecida como Deusa contribuiu muito com a educação dos jovens de Camaçandi por longos anos até sua aposentadoria. Deixou esposo, filhos e netos e de família. Acredito que sim. Por esta razão é necessário fazer-se ajuste ordinário. Sala das sessões 7 de junho de 2024. Francelino Pereira Maltês Neto, autor da indicação. Vou fazer uma coisa, só para cumprir sessão extraordinária, eu só vou pedir uma votação que não vai perder o efeito, para a gente fortalecer mais. Vereador, que se levantem. Vereadores que concordarem, se mantenham. Os que não concordarem, se levantem. Indicação aprovada por todos os vereadores presentes. A indicação deveria ser assim, né, Zé? De no regimento, tá? Você tem que ser aprovado. Essa aqui está sendo mais. Não havendo mais assuntos a serem tratados, eu convido a todos a ficarem de pé e declaro encerrada a sessão em nome de Deus.